que remetem para práticas políticas próprias de outras latitudes. Feito este alerta, queremos que saiba, Sr. Presidente da Câmara, que contará com o apoio do CDS em tudo aquilo que vise reforçar a solidariedade social com os mais frágeis e os mais pobres. Tem um especial significado que o Sr. Ministro da Solidariedade e da Segurança Social tenha escolhido este Conselho e uma instituição com a relevância da Santa Casa da Misericórdia da Amadora para apresentar ao país o Plano de Emergência Social. É certo que logo se levantaram os estafados representantes da esquerda caviar e da esquerda coirato, incomodados com o facto de um governo de centro-direita ter o desplante de pôr em prática um programa de política social imediatamente apelidado de caridadezinha, como já hoje é ouvido. É o espetáculo habitual proporcionado por uma esquerda radical que reclama para si o monopólio das preocupações sociais, mas cujas propostas visam invariavelmente não acabar com os pobres, mas sim acabar com os ricos. Como se o esforço, o trabalho e o sucesso fossem crime, como se o país precisasse de democratizar a miséria. Imagino que o Sr. Presidente da Câmara virá a esta tribuna elencar as medidas de política social que a autarquia tem em marcha, porventura realçando a criação do Fundo de Coesão Social ou o apoio concedido aos projetos lançados por algumas IPSS. Apoio esse que o CDS obviamente aplaude. Porém, entendemos que a situação social é de tal modo grave que a Câmara Municipal deve reequacionar as suas prioridades, delineando um plano de emergência social completo e abrangente, que reforce o apoio direto aos mais carenciados e a cooperação com as instituições de solidariedade social. Deve fazê-lo de forma criteriosa e seletiva, não atirando dinheiro para cima dos problemas e das instituições. Mais do que nunca, em tempo de crise, é preciso distinguir as instituições que apoiam verdadeiramente os mais carenciados de projetos que não passam de delírios esquerdistas sem préstimo, que se limitam a sugar recursos públicos. E é preciso que este tipo de programas fomentem o trabalho, evitando que os apoios sociais se transformem em incentivos à preguiça, gerando um interminável ciclo de pobreza e subsídio à dependência. Minhas senhoras e meus senhores, sendo certo que o combate à pobreza terá que ser uma prioridade, o CDS entende que a atenção da autarquia não pode restringir-se aos mais pobres entre os pobres. Ao longo dos últimos anos, a classe média tem sido fortemente castigada com o implacável aumento da carga fiscal. Um sacrifício que, infelizmente, vai prolongar-se por mais algum tempo, até que o novo governo consiga pôr ordem nas contas públicas. É por isso fundamental que os municípios que estejam em condições de o fazer tenham uma clara demonstração de solidariedade para com as famílias, para com a classe média, desagravando os impostos municipais e, em particular, baixando as taxas do imposto municipal sobre imóveis. É também necessário que as autarquias recorram aos instrumentos que têm ao seu dispor para estimular a economia, ajudando as empresas e atraindo novos investimentos para o território. Ora, tendo em conta o facto de o município da Amadora ter uma situação financeira estável, não podemos entender a insistência numa política de agressividade fiscal sem limite, cujo objetivo tem sido, ao longo dos anos, sacar o máximo de receita possível às famílias e às empresas. Dirá o Sr. Presidente da Câmara que, para financiar a política social, a autarquia precisa do dinheiro dos impostos municipais, mas o argumento é falso. É que, ao longo dos 14 anos que já leva de gestão do município, com mais ou menos crise, com mais ou menos política social, a opção foi sempre a mesma. Taxa de IMI máxima, ou quase, e taxa máxima de rama. O problema não é, portanto, de agora, nem a crise justifica o esputo. É verdade que este ano, face ao delírio em que o Partido Socialista mergulhou o país, a Câmara Municipal decidiu abdicar de 1% da participação no IRS. Mas esse é um modestíssimo contributo que as famílias só sentirão no bolso em meados de 2012, quando for processado o reembolso do imposto deste ano. Constata-se, portanto, que a generalidade dos cidadãos da Amadora, que vivem do seu trabalho, que pagam os seus impostos e que com dificuldade compraram as suas casas, terão de atravessar a tempestade sem um sinal concreto de solidariedade por parte da Câmara Municipal. Quando, ano após ano, o CDS defende a descida dos impostos municipais na Amadora, fala em coerência com aquela que é a prática política do partido. No único município do país gerido por uma maioria do CDS, Ponte de Lima, a autarquia abdica toda a receita de IRS a que legalmente tem direito, além de que nenhuma empresa instalada no Conselho paga derrama. E apesar de não esfolar fiscalmente os contribuintes, a Câmara Municipal de Ponte de Lima não tem endividamento bancário, tem sim uma desafogada conta no banco. Minhas senhoras e meus senhores, em matéria de fomento ao desporto, a gestão socialista ficará indelevelmente marcada por um projeto que já faz parte do Andotário Nacional. A construção de uma pista de ski no Alto da Maia. Aquela rampa de plástico não é apenas um empreendimento patético, um mastodonte imprestável que está invariavelmente às moscas. Em boa verdade, a pista de ski é um símbolo de uma gestão autárquica cujas prioridades estão em contramão com a realidade. Uma gestão obcecada pela aparência, pela cultura do acessório e pelo benefício eleitoral a qualquer preço. Importa lembrar que, ao mesmo tempo que nos taludes do IC19 nascia uma pista de ski, um pouco abaixo morria aquele que foi o maior emblema desportivo da cidade, o Estrela da Amadora. E é evidente que a uma autarquia não se pede que financie o futebol profissional ou que pague os erros de gestão dos dirigentes esportivos. É claro que não. Mas numa situação como a do Estrela da Amadora, exige que a Câmara não baixe os braços, que não a subiu para o lado, mas antes que saiba dinamizar as forças vivas da cidade para, no limite, salvar o essencial.
E o essencial do Estrela Amadora não era o futebol profissional. Não era o futebol profissional. Eram as escolas de formação que, ao longo de anos, retiraram das ruas milhares de jovens credenciados e que formaram inúmeros campeões. E é uma história de 80 anos que é um património inestimável para quem verdadeiramente gosta desta cidade. Como sempre aconteceu em processos semelhantes, haverá seguramente uma solução criativa que permita salvar o essencial do Estrela Amadora. E a Câmara Municipal não deve colocar-se confortavelmente à margem dessa solução. Diga-se, no entanto, que a sensibilidade do Executivo socialista quanto ao papel desempenhado pelo movimento associativo é bem evidente no processo atualmente em curso de revisão do regulamento do PAMA, o Programa de Apoio ao Movimento Associativo, do qual dependem boa parte das associações deste Conselho. Uma revisão que se arrastou burocraticamente no tempo, empurrando a discussão pública de um documento desta relevância para o mês de agosto, parecendo querer evitar os contributos e o debate com o movimento associativo. O resultado é uma proposta de regulamento que não responde às necessidades das associações e que empurra o pagamento dos apoios referentes a 2011 para o final do ano. Este é apenas mais um exemplo revelador de uma gestão autárquica cansada, sem chama, sem rasgo, que objetivamente esgotou o seu prazo de validade. Minhas senhoras e meus senhores, apesar de todas as dificuldades, o tempo tem que ser de esperança. Esperança numa Amadora mais segura, esperança numa Amadora mais próspera, com mais empresas, com mais empregos, com menos problemas sociais. Enfim, esperança numa Amadora melhor. Viva a Amadora!